param. Então, médium e mediunidade, repito, é muito mais do que mera fenomenologia. Não, ninguém precisa ter medo de mediunidade. Mas agora todo mundo deve se preocupar com o desenvolvimento da sua mediunidade, nesse sentido de desenvolver sentimento. Até porque é uma questão básica. Meu amigo Cícero gosta muito de falar disso. Quantas vezes eu ouvi ele falar com alegria, com satisfação, porque está nas obras básicas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele realiza na sua transformação moral. Todos somos importantes. Todos têm a sua tarefa. Um amigo meu querido também, uma vez, me falou de algo que eu vi em outras obras. E tem apontamentos dando fundamento a isso. O meu amigo Ayrton. Havia um casal, já há muitos anos, idos de 70 e pouco lá no São João em São Paulo. Participavam do trabalho. Ninguém via eles assim, com aquele, digamos assim, incorporação, mas eles estavam ali. Uma vez ele questionou o nosso irmão Calixto, né, pai do Calistinho, sobre eles. Ele falou, você nem imagina como eles ajudam no trabalho. E o meu amigo Ayrton ficou, mas como assim? Eles, pela vibração que emanam, as suas emanações fluídicas, magnéticas e vibratórias, pelo padrão de comportamento que vivem, conquista espiritual deles, ajuda na sustentação do trabalho que nós realizamos aqui de desobsessão. Ou seja, não se deve julgar o livro pela capa. O trabalho mediúnico, se todos somos médiuns, nós não podemos circunscrever, por exemplo, um trabalho de desobsessão, ao médium de psicofonia. Porque aquele que está ali conversando com o espírito, eu gosto e prefiro dizer o doutrinador. Algumas pessoas se contrapõem a essa ideia. Mas quando o doutrinador está ali conversando, procurando de alguma forma esclarecer aquele espírito em necessidade, às vezes em sofrimento, ele está exercendo o papel do médium. Quando nós, lá no Missionários da Luz, nós vemos num trabalho mediúnico, um trabalho desses de psicofonia, o Alexandre impõe a mão, né? Ele fala lá, coloca a destra sobre a fronte do doutrinador, daquele que está conversando com o espírito, e passa toda uma ideia, sem que o doutrinador, que se supõe muitas vezes não médium, ele saiba. Então, ele está ali passivamente servindo o guia espiritual, muitas vezes desconhecendo que isso esteja acontecendo. A mediunidade é uma faculdade do espírito imortal, não é do corpo. Por circunstâncias adversas da nossa escalada evolutiva, nós estamos agora no mundo material, ocupando um corpo físico, né, que é na terceira dimensão, uma dimensão mais densa do que aquela na qual vivem os espíritos lá no mundo espiritual. Mas esse fato não nos isenta dessa faculdade. Muito ao contrário, porque aqui ela é para nós todos uma ferramenta fabulosa de crescimento espiritual. Enquanto muitos de nós, ao longo do tempo, rechaçamos, abominamos essa faculdade, pelos muitos incômodos que ela nos traz, acabamos, ao longo dos nossos estudos e da nossa vivência, por que não dizer, sem estudo, mas com a vivência, eu acho que até muito mais na vivência, nós descobrimos
que ela faz parte da nossa vida. E não dá para fugir dela. Do mesmo jeito que não dá para a gente dizer que a gente não vai ver uma coisa que está na nossa frente. Não dá, a gente não quer ouvir uma coisa que aparece aqui no nosso tímpanos. Eu não quero sentir esse cheiro, mas você tem olfato. Eu não quero sentir essa coisa, mas você tem o tato. Não dá para negar. Os 5 sentidos são os mais comuns que nós utilizamos na nossa evolução espiritual. Porém, não são os únicos. Então, que nós possamos falar do médium e da mediunidade dentro da casa espírita de forma a esclarecer as pessoas que realmente isso não é um bicho de 7 cabeças, não é bicho-papão. Mas quando nós cuidamos da nossa mediunidade, como disse o senhor Calixto para mim, está lá no áudio gravado. Quando nós cuidamos da nossa mediunidade, nós estamos nos amando. Nós estamos nos reconciliando com nós mesmos. Porque nós estamos assumindo a responsabilidade por nossas vidas. E pelos vários estudos, nós percebemos que precisamos desenvolver a mediunidade. Mesmo porque não tem como nós nos livrarmos dela. Desculpa a má notícia, né? Mas precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Como eu disse, não quer dizer que todos vão exercer da mesma forma, que todos assentem da mesma maneira, que todos serão abordados pelos espíritos da mesma forma e sentirão da mesma forma. Não. Há graus diferenciados dessa sensibilidade. E assim, cada um de nós precisa encontrar dentro da sua própria vivência a maneira pela qual vai aprender um pouco mais sobre esse sexto sentido. Não é simplesmente para servir aos espíritos, para receber pela incorporação os espíritos, para ver os espíritos, para ouvir os espíritos. Não é isso, não, gente. Desenvolver mediunidade não é só isso. Mas é para que nós possamos agir na vida como medianeiros ou intermediários de tudo aquilo que é bom voluntariamente. Porque o médium é o intermediário, né? É aquele que permite que, por meio ou através da sua mente, aquelas ideias elas cheguem a um destinatário. Então, receber as comunicações mediúnicas é bastante importante na casa espírita, mas ela não a mediunidade não se restringe a isso. É nesse sentido que nós precisamos captar, né, essa ideia do que seja a mediunidade.